em lugar nenhum do Rio de Janeiro, em nenhum morro do Rio de Janeiro, a polícia, entendeu, entra, entendeu, sem tomar tiro. A polícia entra sem tomar tiro. Em lugar nenhum do Rio. Isso não é independente, isso não existe lugar nenhum. Mas a culpa não é minha. Mas a culpa não é minha, a culpa é do Estado, a culpa é de todos nós. É, a culpa é de todos. Agora dizer que ele estava analisando o golpe, o Estadão, caraca, excepcional. Eu peço a vocês, vamos fazer de conta aqui, né, que nós aqui não temos nada a ver com isso. Vamos analisar isso com tranquilidade. Entendeu? Porque senão a gente entra numa discussão do tipo, a culpa é sua, não é minha, eu estou me defendendo, ninguém está acusando ninguém aqui. Sabe por que Nós tem estamos tentando manifestação? entender os problemas. Você sabe por que tem manifestação de alguns setores da comunidade contra a utilização do golpe nas favelas e operações? Você sabe por quê? Porque agora só o lado de lá está sofrendo. Porque quando a gente entrava, sem uma proteção, o lado daqui sofria bastante. Agora só o lado de lá é que é tombado. Porque eles atiram de tudo que é jeito e não é atingido. É só por isso. A primeira coisa que vem na tua cabeça é que você vai morrer. E na minha cabeça, quando eu pensei isso, eu digo, eu vou, mas não vou sozinho, eu vou levar eles comigo. Né? É muito ruim a sensação de que você vai morrer e o cara vai ficar. Né? Então, eu não pensei 2 vezes, aí a adrenalina toda funciona, e você funciona no sentido, primeiro, de preservar a tua vida e no sentido de realmente matar teu oponente. Não pensa que ninguém vai pensar em prender, não, porque é hipocrisia. Se você é baleado num confronto desse, você quer matar o cara. É guerra. É um instinto da vida, um instinto de preservação da vida. E você acha, naquele momento, que você está funcionando sob instinto, que você só resolve o problema matando o cara. Porque você vai resolver o problema da agressão contra você. O que funciona é o instinto. O instinto de sobrevivência te leva a isso. Né? Te leva a matar. Não falo isso com regozijo, não, porque eu acho que é horroroso. Mas também vou para casa dormir de bem comigo, certo? E rezo sempre pedindo a Deus perdão para quem eu tive que matar. Havia uma ilusão de que combater... Por que a ideia do combate é ruim? As palavras têm força, as palavras expressam práticas, expressam mentalidades. A palavra não é algo em vão. É a maneira como nós nos comunicamos e revelamos a nossa cultura, nossos valores, nossos níveis de tolerância e intolerância. Veja bem, ninguém está pedindo aqui para proibir a existência de carros blindados da polícia. Pelo contrário, nós queremos a proteção dos policiais. Seria um absurdo a polícia não ter carros blindados que a protejam. Não é essa a discussão. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo que são formas operacionais inadequadas. Você usar o carro blindado não para se defender, mas para... E essa missão, além de burra no sentido da realidade social, correto? Ela destrói, ela vai corroendo ao longo do tempo o arrimo do lugar de polícia, que é o consentimento social, correto? Porque a polícia vai se tornando desacreditada, porque o crime permanece. É como se eu quisesse que a polícia acabasse com o pecado da humanidade. Um fato que aconteceu recente agora, 40 minutos atrás, nós estávamos aqui dentro da comunidade, a polícia entrou e foi baleada uma criança de 3 anos de idade, no confronto com o traficante. A gente não pode também querer julgar, mas a gente não sabe quem deu o tiro. Não estou aqui para meter crítica em ninguém. Mas o fato que aconteceu que uma criança de 3 anos acabou de falecer mediante esse tiroteio, a gente não sabe quem matou. A gente acha que isso não deveria acontecer. Hoje, dia de eleição, então um confronto desse é complicado. Hoje a mãe está chorando ali. Amanhã pode ser eu que estou chorando com a minha filha. Mas à medida que a gente ingressa na favela e não respeita aqueles direitos fundamentais do cidadão, nós também passamos a ser desrespeitados. E geralmente a polícia militar, quando ingressa na favela, ela ingressa com medo. Ela é recebida a tiro e ela é revida a tiro. O que torna muito complexo esse relacionamento.
Então, por exemplo, em comunidades onde você tem um alto nível de resistência social à polícia em função de memórias negativas construídas por violências e violações, é previsível esperar uma baixa cooperação. A polícia ali é percebida como uma tropa de invasão, estrangeiro em seu próprio território. E se eu quero fazer um planejamento para uma ação policial qualificada que seja capaz de reverter este cenário e agregar credibilidade à polícia, entendendo credibilidade como a possibilidade de maximização da eficácia, da eficiência da ação policial, a baixo custo sempre, é preciso considerar esta variável. Então, por exemplo, um caso concreto, o Complexo do Alemão. A experiência de encontros entre as polícias e os moradores do Alemão são encontros infelizes. Quanto menos a população coopera, mais a ação de polícia se torna incerta. Então, ao considerar esta variável, o planejamento da ação de polícia, a ação concreta nas ruas, será diferente. Essa polícia vai ter que considerar determinadas táticas e não outras, determinadas técnicas e não outras, determinados recursos logísticos ou meios de ação, né, que não outros, para produzir o resultado que é a superioridade de método da polícia em relação a outros bandos armados, por exemplo. Quando a gente começa a confundir a polícia com um bando armado a mais, é porque ela na vida real perdeu o seu mandato. E ao perder o seu mandato, ela vai ser sempre a polícia do depois. E a polícia do depois é sempre aquela que, ao invés de reduzir risco, incerteza e perigo, é aquela que passa a agregar risco, incerteza e perigo aos cidadãos. Só o fato de o senhor ser polícia, o senhor parar ali para fazer xixi, o senhor já foi uma tira. Muito bem, então fica a polícia ficar o mundo inteiro nessa circunstância. O senhor já estudou isso? O mundo inteiro. O mundo inteiro. Ela pega o alto-falante, ela chega com o alto-falante e diz assim: moradores queiram sair do caminho, haverá uma operação policial nessa área, etc. Professor. Errar é inerente a qualquer trabalho, o problema não é errar, o problema não é cometer um equívoco, o problema é você ter uma lógica institucional que favoreça a prevalência de práticas violentas e práticas corruptas. Sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Eu trabalho dentro de uma pirâmide. Eu trabalho no centro de uma pirâmide. Eu tenho crachá, eu sou do controle. Eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre. Eu tenho crachá, eu sou do controle. Eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre. Você sabe com quem está falando? Sabe com quem está falando? Eu trabalho dentro de uma pirâmide. Eu trabalho no centro de uma pirâmide. Eu tenho crachá, eu sou do controle. Eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre. Eu tenho crachá, eu sou do controle. Eu tenho amizades que me ligam ao alto da torre. Aqui ninguém é igual perante a lei. Aqui ninguém é igual perante a lei. Aqui ninguém é igual perante a lei. Alô, Justiça Federal. Aqui ninguém é igual perante a lei. Aqui ninguém é igual perante a lei. Aqui ninguém é igual perante a lei. Alô, Justiça Federal. Quem você pensa que é? Notícia que você pensa que é?